Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos aí dar continuidade ao curso básico de Teologia Cristã, o que todo cristão precisa saber, e hoje, Teologia da Criação. Teve uma vez, irmãos, que eu estava saindo de um culto de jovens. Na verdade, era a igreja que eu pastoreava em São Paulo. Então, teve um culto de jovens no sábado, um culto muito animado, muitos louvores, palavra, bastante jovens ali presentes. E aí terminou o culto, tem lá aquele momento, de confraternização e tal. E terminando, eu me dirigi ao meu carro. E na frente assim, entraram alguns jovens que estavam no culto também em um outro carro. E antes do carro sair, um deles abriu assim a janela e jogou uma latinha. E eu fiquei olhando aquilo e pensando, como que pode? Alguém diria assim: pastor, é que nos falta, a nós evangélicos, uma teologia a respeito do meio ambiente, uma teologia que nos fale a respeito da natureza. Eu diria a você, irmãos, que na verdade não nos falta uma teologia ou uma doutrina da criação. O que nos falta é conhecê-la, porque ela existe, ela está registrada nas páginas das Escrituras, da Bíblia, mas pouco é falada, pouco é pregada, pouco é ensinada, pouco é comentada e, portanto, pouco conhecida. E aí o resultado são irmãos, são crentes que acham que essa história de preservar a natureza, de cuidado com o meio ambiente e das atitudes que devemos ter como indivíduos para cooperar com a preservação e não contribuir com a sua destruição, isso daí é coisa da nova era. Isso daí é coisa de esotérico, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala que no final vai ser tudo destruído mesmo. E se vai ser tudo destruído mesmo, o que adianta a gente fazer qualquer coisa? Alguns chegam inclusive a pensar que quanto pior, melhor. Alguns chegam até a se alegrarem quando acontecem desgraças, como essas que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, porque se saboreiam dizendo: está vendo, as Escrituras estão se cumprindo, são os sinais dos tempos, é Deus exercendo juízo e tal, e tal, e tal. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. Tem gente que está se alegrando com as coisas que estão acontecendo aí, porque acham que é cumprimento de profecia. Talvez esses irmãos não saibam ou não queiram saber que, na verdade, Deus se ofende. Deus fica indignado com a destruição da sua criação. Ele fica indignado. Há pelo menos um versículo em cada testamento. Abacuque 2,17. A violência cometida contra o Líbano, era onde tinha os cedros do Líbano, as árvores, te cobrirá. Bem como a matança feita às feras, te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Então, o Senhor reclamando da destruição que foi feita à terra, aos animais que foram mortos, que foram destruídos pela ação aí destes a quem Ele fala. Olha só o que diz o Apocalipse 11, 19. Às vezes a gente pensa que as pessoas vão ser julgadas apenas por aqueles pecados nossos conhecidos que levam à exclusão da igreja. Mas olha o que diz: as nações se enfurecem, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que
destroem a terra. Então, é como se você tivesse feito algo, você fez uma obra, você fez um trabalho, e depois que você terminou esse trabalho, você olhou assim e, puxa, como que ficou bom, como que ficou bonito, isso aqui eu vou colocar num quadro, isso daqui ficou precioso, e chegasse alguém e pisasse em cima, e começasse a desfazer o que você fez. Eu tenho para mim que você ficaria no mínimo indignado, eu mesmo com o coração de... Porque quando Deus criou tudo, o que Ele disse? E Deus viu que tudo havia ficado muito bom. Não é nem bom, tudo ficou muito bom. Deus não está interessado na destruição daquilo que Ele fez, e Ele mesmo disse, ficou muito bom. Então, pergunta, irmãos, o que a Bíblia nos ensina a respeito da criação? Qual é o nosso papel nela? Qual que seria aquela que poderíamos chamar de a doutrina ou a teologia bíblica da criação? O que a Bíblia nos ensina? O que todo cristão precisa saber? Então, a primeira verdade que precisamos guardar, irmãos, é que a criação revela a Deus. Alguém já disse que a criação tem as digitais do Criador. Verdade. Se esse mundo, a natureza, se as coisas criadas, o meio ambiente são obras de um Criador, estas obras têm as suas digitais. Tem marcas dele que falam a respeito dele. Que se nós prestarmos atenção, nós vamos aprender a respeito do Criador, do próprio Deus. Por exemplo, o Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Romanos 1, 19 a 20, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que a gente vê a respeito de Deus quando a gente olha para a criação dele? Eu diria que a gente aprende muito a respeito de Deus. A gente aprende que Deus é organizado, que tudo Ele faz com uma lógica, Ele coloca leis sobre a sua criação. Por exemplo, nós estamos aqui debaixo da lei da gravidade, e se existe lei é porque existe um legislador. Nós aprendemos que Deus é grande. Deus é grande. Você já reparou na diversidade com que Ele fez todas as coisas? Se eu começasse aqui a fazer com você uma lista sobre frutas, começando pelas mais comuns, laranja, maçã, banana, qual mais? Mexerica, manga, melancia, goiaba. A gente não vai parar aqui, irmãos. É muita coisa. Sabe o que isso mostra? A generosidade de Deus. Poderia ter feito só laranja, banana e maçã. Mas Ele fez uma diversidade grandiosa. Flores, então. Começo aqui, rosa, tulipa, o que mais? Vixe. Eu nem conheço tudo isso de flor. Mas a diversidade assim é imensa. Deus poderia ter feito tudo sem sabor, mas nos deu sabores diversos. Tudo isso é a sua generosidade de compartilhar conosco prazer, bondade. E a respeito então dos animais,
a respeito dos insetos. Você sabe que uma das ordens que Deus deu a Adão, lá quando o criou, foi dar nomes aos animais. Eu diria para você que Deus deu essa ordem e a humanidade está tentando cumprir essa ordem até hoje. Porque até hoje há inúmeros seres vivos que ainda não foram, como chama? Catalogados, que não se tem nome. Só sabe que existem muitos outros que não se viu ainda. Por exemplo, um dos que foram descobertos mais recentemente é esse daí, ó. Você conhece? Eu também não sei não, eu só sei que foi descoberto isso daí. Então, se o Adão tivesse vivo, ele estava dando nome aos bichos até hoje. Deus deu a ordem, ele começou, os filhos continuaram, e está a gente ainda aqui fazendo isso. Porque mostra a grandeza de Deus, e isso nós só estamos falando dos seres visíveis. Sem contar as hostes e hostes e hostes de seres espirituais. Então, só de você começar a pensar, você já começa a ver de quem é Deus, como Ele é grande. Quando a gente pega, por exemplo, os dias da criação e tenta organizar, essa é uma organização clássica que se faz. Você veja, nessa coluna à minha esquerda, que é o primeiro, segundo e terceiro dia, alguns dizem que correspondem à forma que Deus estava dando as coisas. Luz, separação de águas e firmamento, terra e vegetais. E na coluna à minha direita, o conteúdo, aquilo que corresponde. Então, luz, luminares. Águas e firmamentos, peixes e aves. Terra e vegetais, animais e homem que vão usufruir disso. Então existe uma lógica, existe uma ordem. Nós vemos aqui sabedoria. Por que, por exemplo, Deus não vai deixar para fazer os vegetais depois, ou melhor, antes de ter feito a luz? Por que Deus fez a luz primeiro? Você que cuida de planta sabe. A grande maioria das plantas precisa de luz. Então, primeiro a luz, depois veio os vegetais. Veja que Deus só vai fazer, e a gente vê também a bondade de Deus, porque Ele só vai criar o homem quando tudo já está pronto. Imagina se Deus criasse o ser humano e ainda não houvessem os vegetais. O homem começasse a ter fome, e Deus fala assim, puxa vida, peraí que eu já vou preparar um vegetal para você comer. Já estava tudo pronto. Eu lembro que quando eu e meu irmão éramos crianças, na feira você podia comprar aqueles pintinhos. E aí um dia ele foi na feira com a minha mãe, resolveu comprar um pintinho, e trouxe um pintinho para casa, e o pintinho não durou uma semana. O bichinho morreu. E por quê? Porque ele comprou o pintinho, mas não tinha preparado antes o ambiente para o pintinho morar. Um ambiente adequado. Com Deus não aconteceu isso. Ele prepara todo o ambiente primeiro, para depois virem os seres que vão habitar e desfrutar desse ambiente. E falando em pintinhos, você sabe que uma das perguntas que a gente ficou de responder aqui, eu creio que muitos já sabem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então aí, talvez pudéssemos fazer uma enquete aqui, o que cada um acha. Mas antes de você responder, eu sei que muita gente já sabe, mas olha só o que a Bíblia diz. Olha só, e disse Deus, Gênesis 1, 20 a 22, produzam as águas cardumes de seres vivos e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e toda ave com asas
segundo a sua espécie. Então, ou seja, depois, Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. Ou seja, primeiro Deus faz o bichinho, depois que Ele diz para ele se multiplicar. Então, irmãos, primeiro, segundo o texto bíblico, veio a galinha. Depois dela se multiplicar, veio o ovinho. Então, se alguém te perguntar, você já sabe a resposta, biblicamente falando. Muito bem. Segunda verdade que a Bíblia revela é que a criação foi corrompida. O pecado lá de Adão, que foi também o nosso pecado, não desarmonizou apenas a relação entre o ser humano e Deus, mas desarmonizou a relação entre ser humano e ser humano. Você viu já a briga que deu lá com Adão e Eva. Mas também desarmonizou a relação entre o ser humano e a criação. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas. A terra foi amaldiçoada. Romanos capítulo 8, 20 e 22, o Paulo vai dizer: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, pois sabemos que toda a criação geme. A criação está sofrendo. A criação geme e agoniza, até agora, como se sofresse dores de parto. E depois ele vai continuar dizendo que essa mesma criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o dia em que Cristo voltar e ficar manifesto àqueles que são dele, nesse dia a criação vai ser liberta da maldição que ela foi agarrada devido ao pecado. Então, irmãos, porque agora existe essa desarmonia, o pecado quebrou a harmonia entre nós e Deus, entre nós e nós, entre nós e o ambiente que Deus criou para nos acolher. Então agora o que acontece você já sabe. O homem agride a criação. O homem agride a natureza. E por sua vez a natureza responde, agredindo também o ser humano. Essas fotos aqui são mais recentes, e você sabe onde que é isso. E, irmãos, eu temo que isso seja só o começo. Que isso seja só o começo. Agora foi lá. Qual é o próximo lugar? Teve vezes que foi Deus que usou a natureza. Algumas vezes muito pontuais. Muito pontuais. Mas olha só, eu vou pedir para o Guilherme colocar o vídeo, para a gente ver aqui e a gente pensar. Este é o verdadeiro motivo por trás das enchentes no Rio Grande do Sul. Recentemente, a região sul do Brasil tem passado por uma série de enchentes e alagamentos por causa das chuvas extremamente fortes. Mas o que causou isso? O sul do Brasil é uma rota de passagem de frentes frias que se formam na Antártica e no oceano para o centro do Brasil, causando chuvas por onde passam. Mas por causa do aquecimento das águas do Oceano Pacífico e o aquecimento global, se formou uma intensa zona de alta pressão e calor nesta região recentemente. Isto levou a um bloqueio atmosférico, o que impede o avanço das frentes frias
e concentra as chuvas no sul. Além disso, uma corrente de ar úmido e quente tem vindo da floresta amazônica, agravando o problema. Este fenômeno causou aumento na temperatura e falta de chuvas no centro, e um nível de chuvas sem precedentes no sul do Brasil. Além dos alagamentos causados diretamente pelas chuvas, diversos rios transbordaram pelo excesso de águas. Centenas de cidades foram impactadas, o que levou a mais de 2 milhões de pessoas afetadas, colapsando o governo local. Então a gente usa e abusa. A gente desperdiça, a gente consome de forma exagerada e desnecessária, querendo cada vez mais conforto, só que chega uma hora que vem o quê? A conta. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Estamos ceifando. É só isso que está acontecendo. Eu, particularmente, diria a você que Deus não tem nada a ver com isso. Deus está chorando pelo que está sendo feito com a criação dele e as consequências que isso tem trazido para as pessoas. E Deus que está trazendo para as pessoas. Deus não está lá no seu trono, vocês não me buscam. Deus está chorando pelo sofrimento das pessoas. Mas terceiro, a criação, biblicamente falando, será redimida. Redimida. Porque, irmãos, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu ali para reconciliar, sim, o homem com Deus, mas não só isso. Às vezes a nossa soteriologia, a nossa teologia da salvação é estreita demais. Cristo morreu na cruz para reconciliar com Deus todas as coisas. Ele morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus, mas também nós conosco mesmo e nós com a sua criação. Olha só o que diz: na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É o que eu estava dizendo. Vai ter um dia que Cristo vai voltar e vai se manifestar em glória os filhos de Deus. Vai ficar claro, nítido, vai ficar sem dúvida os que são do Senhor devido à glória que vai se manifestar através deles. E nesse dia a criação vai se rejubilar. Ela vai bater palmas, ela vai dar glória a Deus, porque nesse dia ela vai ser liberta. E olha só o que o Paulo fala a respeito da obra de Jesus na cruz. Não foi só para nos levar para o céu, também, mas mais que isso. E havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então, o destino da criação, o destino da natureza, não é ser destruído. Não é ser destruído, porque se a criação vai ser destruída, então quem vence é Satanás. Quem vence é o pecado. Quem vence é o mal que veio para matar, roubar e destruir. Alguém já disse assim: o que o diabo mais quer é agredir Deus. Só que como ele não pode, ele quer destruir a criação de Deus para atingir Deus indiretamente. Então alguém diz assim: bom, mas então como que fica o texto lá de 2 Pedro 3, 10 a 12, que diz assim: contudo o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa devia ser?
Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando, esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Ou seja, as coisas serão desfeitas pelo calor. Eu acho que hoje em dia a gente não duvida muito que vai acontecer isso mesmo. Não é? Dizem que o inverno está ficando cada vez mais raro aqui, não é? Então, se você quiser entender esse destruído mesmo, acabou, não existe mais, eu não vou discutir com você, ok. Mas pelo contexto aí desse dissolver e do restante das Escrituras, o que se entende, o que se dá para entender, é como se essa criação fosse um vaso de barro, que ficou defeituoso. Então o oleiro vai refazer o vaso. Ele vai colocar de novo no fogo, para que ele se derreta, seja desmanchado, e com aquele mesmo material, aquele mesmo barro, vai fazer um vaso novo. Então sim, todas as coisas serão desfeitas. Deus vai desfazer tudo pelo calor, pelo fogo. Toda essa matéria vai ser purificada, mas com essa mesma matéria, Ele vai fazer novos céus e nova terra. E que está também em coerência em relação à ressurreição. O nosso corpo não vai ser destruído. Nós vamos ressuscitar. A mesma matéria aí que hoje é sua, vai ser sua para sempre. Só que renovada, restaurada, purificada, glorificada. Porque o Senhor diz: eu faço novas todas as coisas. Então, a criação revela a Deus, tem a cara de Deus, nos mostra Deus. Essa criação, porém, foi corrompida, distorcida, de modo que agora há um conflito entre pessoas e criação, criação e pessoas. Deus, porém, no seu plano eterno de salvação, a incluiu também para redimi-la e fazer dela novos céus e nova terra, assim como fará de nós novas criaturas, semelhantes a Cristo. E por causa de tudo isso, o nosso papel hoje na criação é cuidar dela. A criação deve ser cuidada. Lá em Gênesis 2,15, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Esse guardar pode ser traduzido também com preservar. Então, é para cultivar e preservar. É para trabalhar, é para desenvolver a criação. Um dia perguntaram assim, numa aula, se não existisse mais a humanidade, o que ia acontecer com as coisas, com o planeta? Aí alguém respondeu assim: isso aqui ia virar um paraíso. Mentira. Isso não ia virar um paraíso, isso ia virar uma selva. O paraíso se dá com o domínio do homem sobre a criação de acordo com Deus. O homem trabalhando na criação de acordo com a orientação de Deus. Então, é para desfrutar, é para desenvolver, mas sem destruir. Então, essa ideia de desenvolvimento sustentável, embrionariamente já estava lá desde Gênesis 2,15. Então, por que devemos, como servos de Deus, como igreja de Jesus Cristo, não cooperar com a destruição da criação, mas estarmos na vanguarda da sua preservação? Porque nós sabemos de duas coisas. Primeiro, que
essa criação, essa terra não nos pertence. Ela tem dono. Quem é o dono dela? Salmo 24:1: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Não é nossa para a gente destruir. E se aquele que tinha o poder de fazê-lo decidiu redimi-la, porque nós estaríamos do lado daqueles que a destroem. E segundo, irmãos, porque Deus nos colocou nessa terra, nesse jardim, como mordomos. A terra nos foi confiada. Olha o que diz o Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a entregou aos filhos dos homens. Ou seja, os responsáveis por cuidar dessa terra somos nós. Deus deu o governo da terra aos homens, à humanidade, aos seres humanos. É interessante que alguém já observou que lá no começo do Gênesis, quando fala que Deus criou os céus e a terra, a primeira letra da palavra terra, no hebraico, é a mesma letra para a palavra casa. Ou seja, esse mundo é a nossa casa. É o nosso jardim. Pergunta é: como estamos cuidando do nosso jardim? Como estamos cuidando da nossa casa? Então eu me alegro, porque aqui na nossa igreja, nós já estamos começando a exercermos o nosso papel como mordomos da criação, da nossa casa, que começa aqui. Começa aqui. Então, pelo que eu conversei aqui com o irmão Reinaldo, nós já temos reuso de água, é isso, irmão? Temos reuso de água, estamos planejando aí termos energia solar, para gastar menos energia. E no nosso projeto também tem duas coisas: a gente comprar louça para a gente reduzir a nossa produção de lixo e termos separação do lixo. Coisas pequenas, mas é com essas coisas pequenas que vai sendo feitas as grandes diferenças. Quem sabe, com esse exemplo da igreja, coisas não vão mudando também em casas e depois na cidade. É uma pequena contribuição, mas que podemos fazer. Então, irmãos, quando alguém te perguntar, escuta, o que vocês cristãos pensam sobre meio ambiente, preservação da natureza? Por favor, não vai ser aquele crentão que vai dizer: ah, Deus vai destruir tudo. Por favor, biblicamente falando, você vai dizer: olha, a criação revela a grandeza, a beleza, a majestade do Criador. E você vai dar exemplos. Essa criação, porém, foi corrompida, por isso que existe aí terremoto, furacão, enchente, inundação, infelizmente. Mas ela será redimida. Jesus lá na cruz reconciliou com Deus todas as coisas. E por isso que é nosso dever, como mordomos de Deus aqui, contribuir para que ela seja cuidada. Se um dia ela vai ser destruída pelo pecado, que não seja pelas nossas mãos. Que Deus nos deu não mãos destruidoras da sua criação, mas mãos cuidadoras, mãos de mordomos do Senhor. Essa é a resposta que temos para o nosso ensino de hoje. Se você quiser saber nosso próximo tema, quem são os anjos? Semana que vem, se Deus permitir, vamos falar sobre os anjos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.